Olá pessoal, tudo bem? Nesse tutorial simples a gente vai estar utilizando aí uma contatora para estar acionando uma carga, no caso será um motor trifásico, e vamos estar utilizando de duas botoeiras, uma para emergência de parada e outra para o acionamento da mesma, tá? E aproveitando a gente vai estar fazendo aí o famoso contato de selo nessa botoeira, tá? Então antes de mais nada, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha para tá dando uma fortalecida aí pra gente, tá? Vou estar utilizando aqui o KDE Simo, tá um software gratuito aí, basta dar um Google e pesquisar por ele. Eu coloquei aqui na versão 3D, tá? Então, primeiramente, a gente vai utilizar aqui da nossa fonte da rede elétrica. No caso aqui, a gente vai estar utilizando de 3 fases e o sistema de proteção, tá? Então a gente tem aqui as fases L1, L2, L3 ou RST, tá? Para quem está mais familiarizado. A gente também vai precisar aqui da nossa carga, tá? No caso eu vou estar utilizando um motor, tá? Eu vou estar alinhando ele aqui na parte de baixo, tá? Então motor trifásico com a proteção e as fases UVW, beleza? Deixa eu só pegar aqui que acabei pegando o motor errado ali. Aquele lá é de 6 pinos, tá? Beleza? Então, fases UVW alinhados aqui a nossas fases RST. Beleza? Vou vir aqui dar 2 cliques. Eu posso deixar aqui como símbolo, tá? O motor. Ou então imagem 2D, tá? Eu prefiro deixar assim que fica melhor do entendimento para vocês, tá? Então, para fazer o acionamento de carga aqui, a gente vai estar utilizando aqui de um contatora. Então, vou estar colocando a contatora aqui. Vou dar 2 cliques, vou colocar ela como pequena. E vou colocar ela aqui como imagem 2D. Vou estar alinhando ela aqui. Beleza? Se a gente vir aqui, ó, e clicar em símbolo, tá, ok? Vou estar dando um zoom aqui. Aproximar. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem a entrada de potência 1, 3 e 5, saídas 2, 4 e 6, tá? 1, 3 e 5, 2, 4 e 6, normalmente abertas, tá? São contatos abertos. Aí a gente tem aqui a nossa auxiliar aqui, 13 e 14, 11 e 12, tá? 13 e 14 normalmente aberta também, tá? Da mesma forma que é as de potência. E a gente tem aqui um 11 e 12 que é normalmente fechada, tá? Então ela já vem fechada por padrão. E a bobina de acionamento aqui é acionada por A1 e A2, beleza? Vou retornar para a imagem aqui 2D, mais bonitinho de ver aí, tá? Então a gente pode tá fazendo a ligação aqui, ó. Vou selecionar aqui a nossa wire, vou deixar aqui no wire 3 e a gente vai estar fazendo a ligação de potência aí, ó. Entrada das fases RST nos pinos 1, 3 e 5 da contatora, saída para o nosso motor pela 2, 4 e 6. Beleza? Vamos aproveitar aqui já e vou estar fazendo aqui a trilha de proteção. Então ela vem lá do nosso pé e vai aqui para o motor. Vou tirar aqui o zoom. Beleza? Tá. Então, interligada aí. A etapa aqui de potência está então já concluída, tá? Agora a gente precisa fazer a parte de acionamento e parada de emergência. Para isso a gente vai utilizar aqui, ó, de botoeiras. Um sinalizador errado. Agora sim, aqui, ó, 2 botoeiras.
tá? Eu vim aqui. Pulsador seta. Beleza. Eu vou colocar ele na vista aqui, ó, 2D lateral. E aqui o nosso também, que é 2D lateral aqui para o nosso de acionamento, tá? Se eu vim aqui colocar aqui ele como símbolo, tá, do pulsador seta, vocês podem ver aqui que os pinos 1 e 2 são normalmente fechados e o 3 e 4 normalmente abertos, tá? E aqui no nosso pulsador seta, para acionamento é a mesma coisa, tá? Eles são praticamente idênticos. Beleza? Então, vamos retornar aqui então. Pulsador seta. 2D lateral. E aqui o nosso pulsador verde 2D lateral. Beleza? Como que funciona então o acionamento da nossa contatora? A gente precisa energizar A1 e A2, tá? Para isso então eu vou utilizar aqui a nossa trilha. Vou sair aqui da nossa fase R. Vou vir até aqui o pino 1 do nosso pulsador seta aqui de emergência. 1 e 2 é normalmente fechado, tá? Então ele vai continuar o caminho da fase aqui. E a gente precisa vir aqui para o pino normalmente aberto, tá? Os contatos que são o 3 e 4. Então vou sair aqui do 2 e vou vir aqui para o 3 e 4. E aqui do 4, a gente vai sair e vai estar alimentando então a nossa bobina pelo A2. Podia ser pelo A1 também, podia, mas para facilitar aqui o nosso entendimento do esquemático, vai ser aqui pelo A2. A nossa A1 a gente precisa alimentar com uma fase diferente, então eu vou puxar aqui da nossa fase S, beleza? Se eu apertar agora aqui para simular aqui, ó, dar um play, vocês conseguem ver aqui o caminho que tá tendo energia, tá? Que tá energizado. Então aqui, ó, as trilhas energizadas, A1 tá recebendo energia já, tá vindo aqui pela fase R para o nosso pulsador seta de emergência. Como tá nos pinos normalmente fechado, tá passando direto, vindo aqui para o pino 3 do nosso botão de acionamento, tá? Como é o normalmente aberto, não tá passando aqui a fase, tá? Se eu pulsar, der um pulso aqui, não vai acontecer nada, por quê? Aqui no CAD CEMU, a gente precisa estar identificando quais são os botões de acionamento, tá? Repare que a gente tem aqui um "-S" no ambos, tá? Então a gente precisa estar separando esses botões. Vou deixar como S0 esse de cima. E o nosso Start vou deixar S1 aqui para o de baixo, tá? Então se agora a gente vier aqui, ó, novamente no simulador e dar um pulse, reparem que agora energizou o pino 4, foi até o A2, fechou então o acionamento da bobina. A bobina acionou a contatora e as fases estão indo até a carga, que no caso aqui é o motor, tá? Porém eu tô segurando aqui com o mouse, tá? Em cima do botão. Olha o que acontece se eu soltar. Ele desaciona a contatora imediatamente, tá? Por causa da mola de retorno que esse pulsador tem. Tá? Para isso existe então o famoso contato de selo, tá? E como é que a gente faz isso? A gente, se vocês lembrarem lá na explicação do esquemático, a gente tem aqui, ó, auxiliar normalmente aberto, tá? Normal open, NO. Todas as contatoras têm, tá? Pino 13, pino 14, tá? O que a gente precisa fazer é simples. A gente precisa colocar o pino 13 e 14 em paralelo aqui com a nossa botoeira de acionamento, tá? Então basta a gente vir aqui, sair do pino 13,
Eu vou vir aqui na entrada do nosso pino 3. Vou sair aqui do pino 14. E eu posso vir interligar aqui na nossa A2. Ou então vir aqui e deixar interligado na saída do pino 4 da botoeira de acionamento. Feito isso, basta dar um start aqui novamente na simulação. Dou um clique e agora sim, ó, posso movimentar o mouse. O nosso motor está acionado perfeitamente aí. Ele fez o selo, tá? Que agora normalmente o open aqui, ó, normalmente aberto, ele ficou fechado, tá? Juntamente com os contatos de potência. Tá? A gente tem também aqui um auxiliar normalmente closed ou fechado, tá? E a partir do momento que aciona, ele fica aberto, tá? A gente tem então agora aqui o botão de emergência, tá? Que ele vai interromper aqui o caminho da fase. Com isso ele desfaz o selo e o motor para instantaneamente, tá? Então start, emergência, stop, tá? Para que podemos utilizar esse normalmente closed ou normalmente fechado aqui, auxiliar? Para indicação de que o motor esteja parado, por exemplo, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, colocar um sinalizador, tá? Pode ser aqui um piloto vermelho, tá? Posso derivar ele da fase T, a gente tá aí já distribuindo cargas. Então vem aqui, eu saio da fase T, alimento a parte de cima do piloto, tá? Aqui na entrada aqui, ó, nosso normalmente fechado, eu posso estar alimentando ele com uma fase diferente, então pode ser aqui da fase S, e aqui a parte de baixo eu vou levar lá para o nosso piloto, tá? Então esse aqui, ó, o retorno está voltando aqui para o piloto. Posso então aqui, ó, dar um start. Nosso motor está parado. A gente está tendo aqui então o funcionamento do nosso piloto, alimentados pela fase T, e o retorno aqui da fase S, tá? A partir do momento que eu dou aqui o start no motor, esse normalmente fechado ele vai abrir, então a gente vai ter vai ser apagado aqui o nosso piloto. Deu start, apagou o piloto. O nosso motor aqui está em pleno funcionamento. Beleza? Então essa é a forma assim, mais simples que a gente pode ter para estar fazendo aí acionamento de carga direta, tá? Isso aqui é uma partida direta de um motor, ou podia ser outro tipo de carga, tá? Lâmpadas aí em séries ou paralelo, que ultrapassassem os 10 amperes aí que um relé fotovoltaico, por exemplo, suporta, tá? Então daí a gente ia precisar de uma contatora ou outro tipo de carga aí que necessita de uma potência maior para estar sendo acionado, tá? E o contato de selo aí para permanecer em funcionamento. Beleza? Por hoje é só, galera. Fiquem com Deus e até.